Olá, sou o investigador NZ0. Bem-vindo ao seu podcast de histórias macabras latinas e muito mais. Lembre-se de ler o aviso na descrição antes de ouvir. Se você é novo, faça uma pausa, leia e continue. Convido você a nos seguir no YouTube. Obrigado por nos seguir, comentar e curtir, aqui no YouTube. Ouça e visualize o seguinte em sua mente. Continuamos com a coleção de histórias sobre bruxas. São sempre histórias provincianas, na minha opinião. Penso que não, pois não se trata de casos que ocorrem apenas numa zona específica do país, mas sim a nível nacional, com diversas semelhanças. Bolas de fogo, perus enormes, pais dormindo profundamente e muitas outras coisas ouvidas em histórias do norte e do sul do México. Começamos com a primeira das 5 histórias deste vídeo. Lembro-me de há muitos anos ouvir as pessoas dizerem que as bruxas gostavam de chupar crianças e quando algumas crianças ficavam um pouco assustadas, pensava que só diziam isso para nos assustar. Mas ele conversou com alguém que garantiu que essa história era verdadeira, pois alguém muito próximo dele presenciou um acontecimento semelhante. Certa noite, enquanto todos já dormiam, começaram a ouvir o bebê do cunhado chorando de uma forma muito estranha. Como todos moravam na mesma casa e não encontravam motivo para que os pais parecessem não fazer nada para confortá-lo e conter seu choro, decidiram entrar no quarto. Quando abriram a porta, viram que os pais pareciam ainda estar dormindo. Quando ouviram uma batida na janela, viram um caroço preto saindo. Eles correram atrás dele e queriam detê-lo, mas não viram para onde ele tinha ido. Acordaram os pais que não foram vistos, mas todo o fato. Eles levantaram o menino que estava debaixo da cama. O menino tinha hematomas pelo corpo. A bruxa que havia saído pela janela o viu chupado. Algo semelhante ao acima aconteceu com outro conhecido, só que desta vez com um final trágico. O bebê foi encontrado morto, com muitos hematomas pelo corpo e ao ver aquele caroço saindo pela janela, distinguiu-se a figura de uma mulher, que parecia flutuar. Parentes e vizinhos correm para dentro dela enquanto ela é perseguida até uma árvore e a um passo de acreditar que poderiam pegá-la, ela se transforma em uma bola de fogo que desaparece no céu. Por isso, acreditando que essa história fosse possível, quem me contou disse: tome cuidado quando seu filho era bebê. Por isso acredita-se que para a criança ficar protegida de qualquer ataque é necessário colocar um par de tesoura colocado em forma de cruz embaixo da cama ou berço, evitando assim que a bruxa se aproxime. Uma amiga me contou que quando sua filha mais nova nasceu eles foram para a cidade, pequena comunidade de onde ela é originária, já que seu agora ex-marido estava no Canadá. Afinal, ela aguardava o retorno dele para fazer o batismo da menina 2 semanas após o nascimento da menina. Naquele outro ele mora ali e cerca de 3 semanas depois nasceu outro. A piada é que a filha do meu amigo já tinha 1 mês e 1 semana quando começaram a espalhar boatos de que tinham visto uma bola de fogo por perto. Meu amigo não acreditava em nada disso e não via nada de importante nisso. Felizmente a avó dele o fez e naquela noite decidiu levar o menino para o quarto dela. Já de madrugada ele conta que começou a ouvir arranhões na janela. A avó pegou a menina e começou a orar. Agora eles começaram a ouvir todas as paredes sendo destruídas. Foi um barulho tão alto que todos na casa acordaram. Irmã da minha amiga e do marido dela. E as outras 2 garotas do meu amigo. Chegou o momento em que a avó chamou todos ao seu quarto e pediu que começassem a orar com ela. Embora o barulho tenha passado e os adultos não dormissem para ficar de guarda e vigiar as 3 meninas, principalmente o bebê. No dia seguinte, a avó subiu ao telhado para colocar um espelho e desceu com água benta. E como se trata de uma comunidade e como não foram os únicos a sofrer este tipo de ataques, mandaram avisar ao padre da localidade mais próxima para batizar os bebés o mais rápido possível, seria no sábado seguinte. O que estou lhe contando aconteceu na 4ª e na 5ª. Novamente começaram a ouvir barulhos, mas desta vez arranhavam as janelas, ouviam-se no telhado, ouviram os vidros quebrando enquanto as mulheres rezavam. O cunhado saiu com um facão e um alarme que a bruxa estava lá. Imediatamente alguns vizinhos saíram com os seus próprios facões.
Dizem que as bruxas têm medo de objetos pontiagudos, por isso colocam uma tesoura ou um par de alfinetes em forma de cruz. Eles tentaram perseguir a bruxa que se transformou em uma esfera de fogo e fugiu de lá. Pela manhã, quando foram ver o espelho, aliás, já completamente quebrado e espalhado por todo o telhado, colocaram-no em água salgada. Meu amigo não me contou o que mais eles fizeram com isso. Naquela noite a bruxa não apareceu. No sábado todos os bebês foram batizados e até agora ele me conta que quando teve que voltar novamente para a comunidade, nada se ouviu nada sobre aquela bruxa. E desejo que você continue assim. Embora em algumas áreas rurais as bruxas não se manifestem como antes, muitas pessoas continuam a realizar rituais para se protegerem do poder das forças malignas das bruxas, principalmente seguindo as histórias que continuam a ser transmitidas de geração em geração. Por exemplo, numa cidade chamada Bermejo, no estado de Durango, algumas pessoas contam a história de um menino que foi sugado até a morte por bruxas quando tinha pouco mais de 6 meses de idade. Há cerca de 40 anos, o pequeno Jesus não havia sido batizado, por isso estava muito vulnerável ao ataque de bruxas. Uma de suas irmãs mais velhas diz que, embora a explicação para a morte de Jesus seja asfixia ou morte no berço, na noite em que seu irmão morreu, muitos acontecimentos estranhos aconteceram. Naquela noite, os vizinhos da casa do outro lado da rua, muito próximos da família de Jesus, ouviram assobios muito altos. Reis. A dona da casa estava orando quando começou o assobio e ela disse que quando parou de orar e eles começaram a sentir muito sono, com muito esforço ela chegou até a janela e viu que no teto do quarto onde Jesus dormia com sua mãe, havia 4 corujas, uma em cada um dos cantos do telhado e cada uma continuava orando. Mas não conseguia se levantar. Ela estava gritando com o marido que estava dormindo para ajudá-la. Em seus sonhos, seu marido ouvia o que acontecia, mas não conseguia acordar totalmente. Parecia que o assobio embalava as pessoas deitadas em suas camas em um sono profundo. Depois de um tempo, as corujas pararam de assobiar e voaram para longe, afastando-se lentamente. Reis conseguiu se levantar e correu para acordar o marido. Os dois foram bater na porta da família de Jesus. Reis disse que bateram tão forte que parecia que a porta ia cair. As vidraças do quarto de Jesus quase quebraram com os golpes. Mas a mãe Jesus não conseguia acordar. Quando finalmente acordou, a senhora abriu a porta, ainda com muito sono. Reis contou-lhe o que tinha visto. Eles foram ver Jesus. Era tarde demais. A criança já estava morta. Roberto, irmão mais velho de Jesus, que teria 22 anos quando Jesus morreu, lembra que naquela noite voltava de uma festa. Ele disse que alguns quarteirões atrás, antes de chegar em casa, de repente começou a ficar com muito sono. Chegou em casa muito tonto e caiu na cama, exausto de sono. Com tudo e sapatos. Histórias como essas fazem qualquer um pensar sobre a existência de bruxas e o que elas podem fazer. Ainda hoje, naquela localidade, é costume que, quando uma criança não é batizada, a família tenha sempre uma vela acesa à noite perto da criança e um copo de água benta para afastar as bruxas. Vou contar uma coisa que aconteceu comigo em 2004. Moro em Mesquital, em Apodaca. Quando vim morar aqui ouvi comentários de que havia muitas bruxas neste bairro. Bom, naquele ano nasceu minha filha Rocil. Temos uma casa de 2 andares e naquela época tínhamos uma mercearia, então por falta de espaço no térreo havíamos adquirido um berço que tinha opção de ser consertado, ou não poderia ser abalado. Naquela tarde meu marido a colocou no berço enquanto ela já dormia e estávamos lá embaixo conversando quando de repente houve um barulho como se alguém batesse na parede. Aí minha esposa gritou à menina. Corremos escada acima e vimos a menina deitada no chão e a janela do quarto estava aberta. Não havia explicação para o ocorrido já que minha filha tinha apenas 9 dias e o berço não podia ser movido. Até hoje, quando me lembro, não consigo encontrar outra explicação de que as bruxas queriam levá-la. Minha avó dizia que as bruxas saem à noite,
Elas se transformam em perus com grandes olhos de fogo, pois usam um tipo especial de manteiga para tirar os braços e as pernas para que possam virar à noite. Eles vão à procura de recém-nascidos para mamar. Eles tiram suas vidas. Não só me lembro da minha avó me contando isso, mas várias pessoas também me contam que viram crianças com hematomas por todo o corpo, com os olhos abertos, opacos, sem vida. Isso aconteceu com uma amiga quando ela morava no Texas. Ela conta que um dia estava na cozinha com o marido. Seu recém-nascido estava sozinho em seu quarto, aparentemente dormindo. Quando ele ouviu, ele começou a gritar e chorar. Obviamente o marido disse para ela deixá-lo dormir agora mesmo, mas ela, sendo mãe da criança, sabia que aqueles gritos não eram normais. Ele conta que quando entrou no quarto, a criatura estava em uma das pontas da cama, com as pernas penduradas e a camisa de trás puxada como se algo ou alguém estivesse tentando puxá-la pelas pernas. Algo aconteceu com essa mesma amiga que estava com a mãe, numa daquelas noites em que o pai saía para trabalhar. Ela nasceu em Portland-Pantla, estado do México, em algumas cavernas onde, à medida que as bruxas se transformavam, algum tempo depois de seu marido ter ido trabalhar. Sua mãe lhe contou que ela começou a ouvir os cachorros latindo também. Parece o andar de um peru. Ele ouviu como ele começou a se aproximar e bater na porta. E não só isso, o maldito animal subiu no telhado de zinco tentando encontrar uma maneira de entrar. A mãe sabia que para espantar as bruxas é preciso deixar uma tesoura de metal aberta na janela ou embaixo da cama do bebê. E foi o que ele fez. Ele encontrou a tesoura e colocou-a perto de uma janela e começou a rezar o santo remédio. Porque em poucos minutos ele saiu. Pela manhã foram ouvidos os gritos de um homem com dores e como esse homem estava chorando, seu filho de 1 ano acordou mamado. Este homem começou a gritar malditas bruxas. Eles levaram meu filho para ver como minhas filhas são péssimas. No dia seguinte o homem foi encontrado morto em sua cama, cheio de hematomas, sem brilho nos olhos e com os olhos nus e sem vida. Agora a primeira coisa que penso ao ouvir essa história é que como eu era quase vizinho do curso ou a 60 quilômetros de distância, essas histórias eram as mesmas que minha avó me contava. Mas no trabalho havia outra menina, uma de Guadalajara, e lembro-me de ter visto um peru voador com olhos de fogo e sei que uma noite na fazenda da avó dela ela estava lá fora com a irmã mais nova e elas estavam brincando. Quando sua irmã lhe disse, olha aquele grande pássaro. Ela se virou para ver para onde sua irmã estava apontando e para sua surpresa viu um pássaro enorme com olhos que brilhavam como fogo. Ela, sem saber o que era, começou a gritar com a avó. Olha, olha, avó, vem. Vamos ver aquele grande pássaro lá em cima na árvore. A avó já sabia o que era e mandou que entrassem em casa e começassem a costurar. Essa, segundo ele, também é outra forma de assustá-los ou, se estiverem perto de você, de fazê-los ficar no lugar para que você possa descobri-los, girando com uma agulha de prata. Entraram em casa e começaram a preparar a linha e a agulha. Quando a avó começou a orar alto, o estranho pássaro foi embora e as meninas também dormiram com a tesoura aberta perto da janela. No dia seguinte, ela diz lembrar que várias senhoras e senhores armados e cachorros, pouco antes de escurecer, começaram a procurar a bruxa. Esperaram no escuro e quando viram uma bola de fogo, as mulheres começaram a orar. Mas não qualquer oração. Aparentemente foi uma espécie de oração especial, a qual devo o nome. Mas enquanto as mulheres rezavam, parece que a bruxa caiu do céu. Os homens com os cães começaram a procurar e, para sua surpresa, encontraram uma mulher nua, deitada e em convulsão. Eles a trancaram na cadeia, enquanto esperavam o pai, da outra cidade, chegar para começar a queimá-la. A mulher presa ficou louca e agressiva, xingando todos que estavam ali. As bruxas têm algo chamado neblina. É como um feitiço que faz você cair em um sono profundo. É por isso que muitas pessoas não ouvem. Ao chegarem às casas, de uma forma ou de outra, todos adormeceram num sono tão profundo que ninguém acordou no dia seguinte ao meio-dia e a bruxa havia escapado e ninguém mais a viu.
Siga-nos, inscreva-se e compartilhe no YouTube. Isso me ajuda a continuar com esse projeto. Dê sua opinião. Na descrição você encontrará os e-mails para enviar suas histórias caso queira compartilhá-las. Agradeço sua preferência. Até o próximo episódio. Histórias macabras latinas e muito mais.